um motivo, tudo tem uma razão, e essa penumbra é extremamente importante para que a gente consiga dar valor à luz que antes a gente simplesmente se esquivava, ou então fechava os olhos, ou colocava um óculos escuros, justamente para que a gente pudesse não receber todo esse benefício. Ser luz. Existe uma diferença muito grande entre ser luz e brilhar. A gente vai conversar um pouco durante a palestra sobre isso, mas é muito importante salientar aqui no começo, falando justamente sobre essa diferença brutal. Porque ser luz, você efetivamente faz com que grande massa possa ser dissipada, ao passo que brilhar, além de você não dissipar massa, você se coloca muito em evidência. E essa evidência, às vezes, é um tanto quanto complicada para o ser que brilha, porque você acaba tendo um foco maior, uma evidência, estando num local onde você pode ser atacado. Se a gente falar isso muito da nossa fauna, alguns animais que brilham acabam ou tendo esse artifício para conseguir atacar, ou então acabam sendo devorados ou atacados justamente por estarem em destaque. E a gente começa a perceber, analisando o próprio Cristo, que o Cristo não se preocupava em estar em destaque. Ele, por si só, se colocava nessa posição porque ele era luz. Ele não preocupava-se com brilhar, por ser maior do que o outro, por fazer mais do que o outro. Muito pelo contrário, ele tinha sim o interesse de trazer luz não somente a ele, mas principalmente ao próximo. E é assim que a gente acaba entrando falando sobre a candeia e o alqueire. Uma passagem tão importante e que às vezes a gente acaba esquecendo, deixando de lado. E eu vou me permitir ler nesse slide falando justamente a passagem de uma forma mais consistente, mais fiel ao contexto bíblico. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ela está em destaque. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, abafando essa luz, mas no velador, para que esteja no topo, e dá luz a todos que estão na casa, dissipando as trevas que ali existem. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Passagem de Mateus, capítulo 5, 14, 16. E é muito interessante a gente começar a refletir sobre isso. Existe uma frase que eu gosto muito de falar: ninguém sabe tanto que não possa aprender mais e ninguém sabe tão pouco que não consiga contribuir com algo. Todos nós temos a possibilidade de fazer algo, mesmo que seja uma prece, mesmo que seja emprestar o seu ouvido para realmente a pessoa poder desabafar, nem que seja você estender os seus braços e abraçar alguém que esteja em um momento de necessidade. Ou então, através do seu conhecimento, falar com as suas palavras. Até porque o Cristo, ele falava dialetos um tanto quanto diferentes, vamos colocar assim, dialetos. Quando ele falava com os sacerdotes, ele falava de um jeito. Quando ele falava com pescadores, ele falava de outro jeito. Quando ele falava com cobradores de impostos, ele falava de um outro jeito. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que nós temos que nos adequar para falar a linguagem que o outro compreende. Diálogo só existe quando eu falo, o outro compreende e ele pode retornar para mim também com alguma informação. Se nós estivermos somente preocupados em falar palavras bonitas, sem perceber qual é o público que nós estamos falando, vai acontecer como eu já vi algumas situações, até mesmo tem uma história, que eu não sei se é verídico ou não, mas eu vi algo muito similar, então acredito que possa ser, aonde o palestrante fez uma palestra fabulosa, falando termos técnicos e tudo, e chega no final da palestra uma senhorinha bem humilde e fala: "Oh, meu filho, eu gostei tanto da sua palestra." E ele pergunta assim: "Nossa, que bom! A senhora entendeu?" "Olha, entendeu, não entendi não, mas o senhor fala muito bonito." E aí a gente começa a perceber qual o objetivo principal. O Cristo, quando realmente via a dificuldade que nós pudéssemos compreender, não à toa que ele falou para Nicodemos, um senhor da lei,
tido como um príncipe da lei. Se eu vos falo das coisas materiais, das coisas da terra, e não compreendeis, quanto mais quando vos falardes das coisas dos céus. Nós não tínhamos compreensão antes e ainda hoje é muito difícil para nós compreendermos a magnitude de tudo que nos rodeia. Os ensinamentos do Cristo muito foram colocados através de parábolas, justamente por conta da dificuldade que nós temos em compreender a profundidade. Então temos que estudar. Esse movimento que nós fazemos, seja online, seja presencial, de trocar informações, de ter a possibilidade de falar olho no olho, ou até mesmo a própria informação passando, perpassando, contribuindo, trocando, para que a gente consiga não ficar somente na nossa verdade, no nosso mundo. Nós vivemos em sociedade e eu não acredito que Deus tenha se equivocado nesse momento, ou então errado de alguma forma. Colocou-nos em sociedade porque é através da troca, das experiências, das dificuldades que nós conseguimos avançar. Recordo-me agora de Chico Xavier quando diz: até um tropeção faz com que a gente vá avante. Então a gente tem que avançar sempre, a todo momento. E quando diz sobre não colocar debaixo do alqueire, é que quando a gente faz alguma coisa bonita, alguma coisa bacana, a gente não tem que ficar com vergonha disso. Existe um marketing que eu vejo como extremamente perverso, uma estratégia fabulosa, acredito muito, provindo das trevas, para justamente as pessoas não quererem falar das boas obras que fazem. Não, é como se fosse vaidade demais. Mas quando as pessoas fazem coisas ruins, estão compartilhando a todo momento. Se a gente começa a buscar qualquer coisa na internet, se a gente entra no YouTube, se a gente entra em qualquer coisa, é só desgraça, notícia ruim a todo momento. E aí a gente não pode compartilhar notícias boas? A gente não pode compartilhar coisas que a gente faz de positivo? É claro que tem uma diferença brutal quando você faz isso querendo aparecer. E é nesse ponto que a gente se rememora quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz. E quando a gente começa a perceber isso, imagina, você entra num ambiente totalmente escuro. Total. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Aquela grande massa de treva é dissipada se você de repente acender um simples fósforo. Parte dela, óbvio. Se você acende a luz do seu celular, você consegue enxergar o ambiente. Agora, ele disse que ele não é simplesmente uma lamparinazinha. Ele é a luz do mundo. Se ele ilumina o mundo só está em trevas quando a gente se afasta dessa luz. Se ele é a luz do mundo, como ele diz, por que a gente ainda tem tanto medo? Por que a gente ainda fica tanto arraigado com coisas que são negativas e nos colocam para baixo? A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que é a vibração. A nossa vibração nos coloca na posição de conexão com este ou aquele tipo de pessoa. Seja ela material, no caso encarnado, ou então desencarnada. Seja do plano material ou do plano espiritual, nós temos que estar atentos com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai se conectar. Porque senão a gente realmente se coloca de uma forma muito difícil. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz. Realmente é, tipo, coincidência? Ou as pessoas que se conectam mais com Deus, com Cristo, se sentem mais confortadas, mesmo que vivendo situações bem delicadas? Se nós pararmos para analisar somente a parte material, a gente vai falar que o Cristo foi um derrotado na vida. Passou durante tanto tempo da sua vida pregando, levando uma boa nova, as pessoas que mais estavam ali ao seu redor viraram as costas quando ele foi preso. Muita gente virou as costas para essa nova doutrina quando, de repente, o Messias foi crucificado. Nossa, que derrotado, então, se a gente parar para pensar de forma imediatista. E aí ele vem falando já isso desde antes, nos colocando a importância da semeadura, falando que realmente a gente consegue avançar quando a gente faz o que ele também deixou de ensinamento: buscai primeiro as obras de Deus, o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Se nós não confiarmos naquele que nós chamamos de mestre,
Em quem que a gente vai confiar? Ele trouxe para nós ensinamentos que são atemporais, vão existir para sempre. O espírito mais elevado, mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Sendo um discípulo do Cristo, eu tenho por obrigação, pelo menos, estudar o que é o Cristo. Quem é o Cristo? O que esse cara fez? Por que ele é tão importante? E assim a gente começa a avançar também, entendendo por que ele disse que ele é a luz do mundo. E aqui a gente começa a falar também sobre algumas outras pérolas que são deixadas no caminho, para que a gente também não fique, nossa, mas o Cristo está tão distante, é tão difícil ser como Cristo. Faça a sua parte. Nós não estamos falando de quantidade, nós não estamos falando de uma grande massa para ser atingida. Se você mudar a si próprio, você já avançou pra caramba. Se você mudou a si próprio e conseguiu ajudar uma pessoa, isso já fez muita diferença na sua reencarnação. Eu me recordo certa vez que quando eu estava fazendo um curso de palestrante, o nosso instrutor disse o seguinte: se vier uma massa de 400 pessoas para te assistir durante a sua palestra, no final dela, se você conseguir atingir um coração, fique feliz, porque o objetivo já foi alcançado. A gente não tem que falar sobre quantidade, e sim sobre qualidade, sobre o que a gente realmente está predisposto a fazer. E por isso, cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Frase de Chico Xavier, extremamente importante e oportuna para esse momento. Às vezes a gente se esquece do quanto é benéfico fazer o bem para o outro. Fazer o bem faz bem. Me recordo de um artista que há tempos atrás, lá no Rio de Janeiro, próximo da rodoviária, ficava escrevendo frases, ditos importantes. Era chamado de gentileza. E gentileza efetivamente gera gentileza. Por isso é importante que nós nos coloquemos em ações sociais. Nós busquemos fazer a diferença também, não somente para nós, mas para o outro. Não à toa, o Cristo disse: toda a lei e todos os profetas estão inseridos em apenas 2 ensinamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento e acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vivemos em sociedade, se temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós não fazemos nada para o outro, estamos desperdiçando uma oportunidade fabulosa. A fila reencarnatória, ó, tá cheia, gente. Temos que fazer a nossa parte, fazer valer isso daqui. Até porque, nesse momento de transição planetária, eu não sei se vocês estão muito antenados sobre isso, mas aí não está muito dentro do contexto. Vale a pena, de repente, pesquisar um pouquinho sobre transição planetária, mas é muito possível de essa reencarnação que nós estamos aqui seja talvez a derradeira. Ou vai ou racha, literalmente. Se nós não fizermos valer a nossa reencarnação de uma forma positiva, talvez a gente não tenha mais a credencial para continuar no planeta Terra, pois este está num processo de evolução. Existem pré-requisitos para estar num planeta. E se esse planeta evolui e nós não evoluímos de uma forma condizente, simplesmente não conseguimos continuar. Fica aí no ar aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Poxa, Sauler, mas antes estava falando para a gente aparecer, então falar das nossas boas obras, fazer e deixar aparecer, e agora está falando para não mostrar? É diferente, porque tudo vai da intenção. O Cristo, quando chegava e cuidava de alguém, curava alguém, auxiliava alguém, ele não falava, ó, todo mundo tem que ir, porque senão não tem vantagem nenhuma. Não tem graça nenhuma se não tiver plateia para me aplaudir. E é justamente esse o contexto dessas 2 imagens. O rapaz dando ali o auxílio para quem necessita e tirando uma selfie. Deus te chamou para servir e não para ser visto. Visto com relação ao fato de você aparecer. Existe uma passagem que fala que é muito importante. Se você já teve a sua recompensa aqui no plano material, aqui na Terra, que recompensa você espera depois que você partir no plano espiritual ou então no céu,
como o contexto bíblico? Não tem. Você já teve o seu galardão, como Cristo disse. Então, nós temos que fazer sim. Fazer e não ficar tímidos para aparecer, mas não ficar também tendo se exaltar. Nossa, olha como eu sou bom, como eu sou caridoso, como eu ajudo as pessoas. As pessoas que estão sendo auxiliadas, elas estão recebendo benefício, mesmo que você faça de uma forma perversa, com muitas intenções por trás, porém você não está tendo nenhum tipo de benefício com isso. A pessoa está tendo lá, ela precisa de dinheiro, ela precisa da comida, ela vai receber. Mas e você? Me recordei agora de uma história verídica, aconteceu comigo. Eu estava dirigindo, de repente eu parei ali na faixa de pedestre. Tinha uma senhora querendo atravessar a rua e eu parei o carro. E tinha um outro cara que ele meio que foi obrigado a parar também, né? E aí a senhorinha foi passando, aí eu fui, sorri para ela, acenei com a cabeça, aí ela foi e acenou para mim. O outro cara chegou e fez assim, ó. Como se fosse, pô, tá atrapalhando aqui. Vocês acham que ela ficou feliz com isso? Vocês acham que realmente essa caridade foi bem aceita por ela? Essa senhorinha passou dessa forma. Eu ri, né? Porque foi muito espontâneo. Mas ela passou olhando para ele assim, ó. Com uma cara tipo, tá vendo o que você tá fazendo comigo? E assim, realmente a gente começa a perceber que às vezes, quando a gente dá o prato de comida, a gente dá o ouvido, a gente dá algum dinheiro, a gente na verdade não está nem preocupado com o outro. A gente faz porque tem que fazer. Então tá, então eu faço. A pessoa está tendo benefício. A senhora teve o benefício de poder atravessar. Mas a vibração que ela vai emitir para você, qual que vai ser? Me recordo agora, por exemplo, de André Luiz, autor de Nosso Lar e tantos outros. O Nosso Lar que é o mais popular, né? Mas André Luiz, justamente ele, que era um doutor, que tinha uma família coesa e tudo, quando desencarnou, ele só recebia preces de uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa que era beneficiada por assistir, ele assistia a ela fazendo atendimentos gratuitos, atendimentos médicos gratuitos com ela. Ele não queria de jeito nenhum fazer esses atendimentos. Ele fazia por conta da secretária que insistia. Mas ela tinha o benefício. E por gratidão, ela orava por ele. E nos momentos mais delicados, ele recebia aquele bálsamo como se fossem pétalas perfumadas, uma luz que via e irradiava para ele. Imagina só se você é uma pessoa bacana, se você realmente acende a sua luz interna, se você permite trazer essa luz também para a vida das outras pessoas. A gratidão é o maior presente e recompensa que você pode ter e querer. Se você quiser a gratidão, de repente, de ser reconhecido pelos homens, ok, não estou aqui para te criticar, mas saiba, você já recebeu a sua recompensa. Isso não vai fazer tanta diferença quando você partir deste para o outro plano. E esse é o ponto principal desse slide, falando justamente a necessidade que nós temos de aparecer, a necessidade que nós temos de mostrar que nós somos bons. Eu não sei se vocês percebem, mas nas mídias sociais, o mundo é sempre maravilhoso. Eu conheço pessoas, inclusive algumas que eu atendo terapeuticamente, que já falaram para mim, eu não tenho mais mídia social. Porque, caraca, cara, eu fico me sentindo um lixo. As pessoas estão tão felizes e eu cheio de problemas. Eu não quero ficar vendo isso. Eu prefiro não ver. Eu prefiro não ter. Eu prefiro ficar aqui no meu mundo, mesmo sendo ruim, do que ficar sentindo que eu sou menos ainda vendo que todo mundo é feliz menos eu. Olha só que crítico é isso. Só que nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão social, agora nós estamos tendo muitas pessoas entrando em desespero, entrando em depressão e cometendo suicídio. E por que isso? Porque o que fazia com que elas se sentissem vivas, o que elas realmente conseguiam como um bálsamo para suspirar, para conseguir avançar, era através do brilho. Elas brilhavam e atraíam pessoas para si. Mas e a luz interna?
Ninguém sabia que, de repente, aquele que era aplaudido nos bares, nos shows, na verdade, dentro de casa, no seu recolhimento, ele se sentia tão pouco, mas tão pouco, que ele não via sentido em viver. Isso é muito triste, porém muito real. Nós temos que estar muito atentos. Agora, eu estou me deixando ir por conta da intuição. Então, eu vou realmente falar. Dentro dessa realidade, eu acredito que a gente tem que ficar muito atento com relação às pessoas que estão ao nosso redor. A nós mesmos também, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe um motivo certo para alguém vir a cometer suicídio. Pô, sério? O cara cometeu suicídio porque não passou numa prova? Caramba, cometeu suicídio porque foi demitido. Cometeu suicídio porque bateu com um carro? Porque de repente se separou? Porque quebrou uma unha? Como está o mundo interno dessa pessoa? Não sabemos tudo que ela já vem suportando. E de repente, aquela pessoa via que o emprego era a tábua da salvação. Ali eu me sentia alguém. Ali eu me sentia um pouco mais respeitado, um pouco mais quisto, um pouco mais produtivo. Me sentia vivo. E a partir do momento que eu sou demitido, o mundo desaba. Desaba de tal forma que você não consegue mais fazer nada, a não ser querer se isolar, querer fugir da sua dor. E uma informação importante para vocês. A maioria dos casos de suicídio, a pessoa não quer morrer. A pessoa não quer sair dessa vida. A pessoa não quer se matar. Ela quer matar a dor. A dor é tão lacinante, tão intensa, que ela busca esse artifício. E aí, por que isso está sendo falado, Sauler? Porque nós podemos ser luz para essas pessoas. Ouvir verdadeiramente. E não querer dar soluções. Nós somos tão imediatistas, que a gente fala para um jovem que está dentro do quarto: pô, meu filho, fala sério, cara. Fica aí direto no computador. Vai tomar um sol. Vai à praia. Vai caçar uma mulher. Vai fazer alguma coisa. Mas ele lá naquele computador, de repente no jogo, ele cria um alter ego onde é um guerreiro forte, um mago poderoso, e ele se sente vivo, sendo algo que ele não consegue ser. Graças a Deus, o trabalho terapêutico tem me desenvolvido muita empatia. Hoje eu não julgo mais ninguém. Não dá para julgar quando você entende as problemáticas das pessoas. E muitas estão com dor, muitas estão sofrendo, muitas estão desesperadas. Se nós estamos com jovens, seja de repente num movimento espírita, ou numa casa batista, ou numa igreja católica, ou no movimento umbandista, os jovens hoje simplesmente precisam ter a todo momento, porque eles não conseguem ser. Eu preciso ter o melhor sapato, eu preciso ter o melhor telefone, eu preciso ter a melhor roupa. Mas por que isso? Porque ele não consegue se sentir. E a partir do momento que não consegue se sentir, não existe luz interna nessa pessoa a ponto de dissipar essas trevas exteriores. Guardai-vos, não façais as boas obras diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. Quantos pais falam: nossa, meu filho é muito inteligente. Eu gosto muito de ter o meu momento em família. A minha família é perfeita e esse pai é ausente. Se você perguntar quais são os gostos principais do seu filho, ele não vai saber dizer. O que de repente seu filho fez na escola? Mas para que eu vou perguntar o que ele fez na escola? Cara, se ele vive muito em sociedade dentro da escola, é importante demais. A quantidade de jovens em depressão por conta do ambiente escolar, cara, não cabe numa lista. Porque é muita gente. Eu acredito que todos aqui que estão ouvindo já sofreram algum tipo de preconceito no ambiente escolar. É um ambiente extremamente hostil. Não sei em outros países. Eu sei que existem outras metodologias
E cito aqui, por exemplo, o Waldorf e o ensino montessoriano como, cara, diferenciados para trazer aquele ser e ele não se sentir excluído, não se sentir menos. É totalmente participativo, construtivo, integrado. Mas no ensino tradicional, a competitividade começa desde cedo. Você tem que ser melhor do que o outro. E quem não consegue ser melhor se sente o quê? Se sente pior. E o outro que é melhor se sente o quê? Superior. E se sentindo superior, o que ele faz? Diminui, rebaixa. Hoje, a palavra virou até realmente muito conhecida, bullying. Mas bullying acontece desde muito tempo. Mas antigamente o ensino era muito melhor. Antigamente as pessoas eram totalmente podadas e ficavam com medo de se expressar. Não é que era melhor, gente. Quantos homens, quantas mulheres totalmente travados emocionalmente vivem vidas extremamente vazias, opacas, sem luz, porque não tiveram a possibilidade de ser quem realmente deveriam ser. E é esse o ponto principal. Nós devemos acender a nossa luz, a nossa chama interna, permitir que sejamos nós mesmos, porque ser quem nós somos não é ruim. Nós somos projetados para sermos quem realmente nós devemos ser. Existe uma historinha que eu vou permitir agora falar, que é o seguinte. Se você julgar um peixe pela capacidade deles de subir em árvores, você sempre vai julgar ele como sendo fracassado, um inútil. Não quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma habilidade. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas que a mídia, a sociedade impõe. Existem pessoas que são muito mais racionais e vão conseguir ser criativas, imaginativas, vão ter o seu momento isolado, mas vão conseguir avançar da forma dela. Existem outros que precisam ter contato com pessoas, outros que necessitam estar em destaque, mas não por conta de querer ser melhor do que os outros, e sim por conta de alimentar a si mesma, provando que ela é boa em alguma coisa. O desequilíbrio faz com que a nossa dor principal esteja latente e faça com que a gente sofra muito. Mas a gente não precisa estar desse jeito. Se você não está conseguindo dar conta, se você não está conseguindo ajuda das pessoas que mais te rodeiam, não é vergonha. Busque auxílio profissional. Porque é muito ruim viver na dor. Tem uma passagem muito interessante chamada de Infortúnios Ocultos, falando um pouquinho sobre essa realidade de luz. Acender a sua luz interna. Não se preocupar das pessoas verem essa luz, mas não querer trazer os méritos, os louros para você. Agora me recordo e vou fazer uma breve adendo aqui falando sobre o nosso querido Allan Kardec, que foi o cara que decodificou e trouxe a possibilidade do que nós temos hoje com a doutrina espírita. Pouca gente sabe que ele não se chama Allan Kardec. Hippolyte Léon, aí, o pessoal que está aí já sabe bastante, né? Se eu errar a pronúncia aí em francês, me desculpem. Hippolyte Léon Denisard Rivail. E a partir desse momento, ele começa a perceber o seguinte: eu não preciso brilhar. Eu não quero os louros para mim. Eu não quero os méritos para mim. Eu sou simplesmente uma ferramenta. O ensinamento, todo esse manancial de informações não está vindo de mim. Eu estou sim tendo a minha participação. Eu estou pensando aqui nas perguntas que eu vou fazer, mas as respostas não eram dele. Então ele não se achava digno de colocar o nome dele. E colocou um pseudônimo, Allan Kardec. E assim é a nossa história dos infortúnios ocultos. Uma senhora com uma filha tinha um costume muito digno de se vestir de roupas mais simples. Ela era muito abastada, rica, poderosa, mas ela, quando ia fazer a caridade, para não rebaixar quem estava sendo auxiliado, não fazer com que a pessoa se sinta menos, ela se colocava como um deles. E assim se vestia de roupas simples e ia fazer as suas caridades, doando alimentos, doando utensílios, doando amor.
Teve uma passagem muito interessante que a filha que a acompanhava falou: mãe, deixa eu dar também. Porque a filha só ficava segurando para a mãe dar. E a mãe olha para ela e fala: minha filha, não seria justo para com você, porque o que você estaria dando de si? Se tudo isso que nós estamos doando partiu de mim. Se queres doar algo de si mesma, posture, faça alguma coisa e doe do que vem do seu esforço, da sua energia. E assim aconteceu. A filha também começou a criar esse hábito, tomar gosto disso e fazer as suas doações. Dentre as pessoas que eram auxiliadas, assistidas por essa senhora e a sua filha, que eram do alto escalão da sociedade, mas se vestiam como simples plebeus, ela foi surpreendida certa vez por uma dessas pessoas assistidas batendo na sua mansão. E quando de repente ela abre a porta, a mulher que estava ali vendendo alguns utensílios para conseguir aumentar a sua renda se choca ao ver a sua auxiliadora, ao ver a pessoa que sempre lhe ajudou numa casa tão bela, como sendo a dona da casa. E então a mulher vai e fala: quieta, não diga para ninguém o que você acabou de descobrir hoje. Mas vá, minha amiga, vá com Deus. Comprou o que tinha que comprar e pediu segredo para aquela mulher. Eu me recordo do Cristo quando muitas vezes ele falou: vá, mas não conte a ninguém. Simplesmente vá. As pessoas vão ver a obra. Não precisa saber qual foi o autor, até porque o autor principal é o nosso Criador. Todos nós estamos conectados, interligados. Se a gente ficar querendo, por conta de uma coisinha, receber tantos louros, é um tanto quanto uma carência tão grande nossa de querer um reconhecimento. Não julgo quem o faça, de verdade, faz parte. Mas que não fiquemos tão orgulhosos de nós mesmos, tão cheios, a ponto que você vai querer compartilhar isso. Olha como que foi boa a caridade que eu fiz. Nesse momento, você está fazendo para ser visto. Tal como aquele slide anterior, o rapaz tirando selfie ao entregar uma esmola para o mendigo. Não existe escuridão, e sim ausência de luz. Essa é uma frase que eu adoro. Porque imagina que nós estamos num ambiente escuro. Como que a gente faz para ele ficar claro? A gente tem que acender alguma coisa. A gente tem que colocar luz para que possa ficar claro. A gente tem que ter um movimento para acrescentar. Mas num ambiente iluminado, o que a gente faz para ficar escuro? O que a gente acrescenta? O que a gente coloca ali? Na verdade, a gente tem que tirar. A gente tem que tirar a luz. A gente tem que tirar o que está iluminando. A gente tem que tirar o que está realmente fornecendo a claridade e a possibilidade de nós vermos tudo que está ao nosso redor. A luz, ela existe sempre. Só que não aparece quando nós deixamos ela de lado, abafando ela. Por isso que não existe escuridão e sim ausência de luz. E aí eu rememoro do slide lá na frente. Jesus é a luz do mundo, gente. De verdade. Quem é capaz de abafar essa luz? Ninguém. E se ninguém é capaz de abafar essa luz, basta que a gente se conecte. Vamos lá. Vocês estão agora na sua casa. Tem um monte de eletrodomésticos. Só que você não conecta nenhum na tomada. E você fica extremamente raivoso, revoltado, por nenhum aparelho funcionar. Mas que absurdo! Paguei tão caro por esse aparelho. Como que ele não funciona? Se a gente não se conecta com Jesus, a gente não consegue perceber o tamanho do poder e da iluminação que ele pode trazer para a nossa vida. Só vai ficar escuro se você deixar de ser luz. Sejamos luz na nossa vida, porque quem é luz
Vamos lá. Se a gente chega num ambiente escuro e acende a luz, você não acende somente para você. Todo mundo que está ali também recebe o benefício. Quando você é luz para muita gente. Muita gente. Existe uma frase que eu adoro, que é o seguinte: você pode ser o único livro que alguém vai ler. Então faça valer o exemplo, o que você pode fazer de diferente. A luz que você pode trazer para si mesmo pode ser a luz que vai trazer o alento, a salvação para uma pessoa. Eu vou comentar com vocês aqui uma situação que aconteceu certa vez. Eu tenho uma abordagem um tanto quanto diferente no processo terapêutico e eu crio grupos e tudo para as pessoas terem acesso a mim, independente de qual momento, de qual dia ou de qual horário. Nem sempre eu consigo atender de forma imediata, mas aconteceu certa vez de num domingo. Uma pessoa que eu estava atendendo há pouco tempo mandou uma mensagem para mim. Graças a Deus eu estava num momento de lazer, sim, mas eu estava sem nenhum tipo de ocupação mais intensa no momento. Tá bom, eu estava na rede, me balançando, estava descansando, mas eu estava com o celular. E aí, dentro dessa realidade, ela mandou uma mensagem falando: Sauler, sabe aqueles remédios que eu tenho que tomar controlados? Tem um que eu só posso tomar um por dia. Eu já tomei 3. Só mandou isso. Na mesma hora eu fui e liguei para ela. Ela já estava com todos os remédios na frente dela. Ela ia cometer suicídio. Através do meu movimento, teve a possibilidade de ela não fazer um ato tão criminoso para com ela mesma. Só vai ficar no escuro se você deixar de ser luz. E você pode ser luz na vida de muita gente. Não queira atingir grande massa. Chico Xavier ajudou um, Divaldo ajudou um, Tomou Gosto ajudou outro, e outro, e outro. E assim as coisas foram acontecendo. Só que tem gente que começa, não, vou fazer caridade, eu quero já salvar a minha comunidade toda. Não é assim, gente. Tudo começa com o primeiro passo. Isso é importante. E por isso também a gente fala um pouquinho mais sobre a diferença entre brilhar e ser luz. Porque ser luz não quer dizer que você vai brilhar. Não quer dizer. E sim sobre iluminar caminhos. Eu me rememoro de algumas obras que falam dirigentes de casas espíritas, pastores, padres, sofrendo tormentos enormes. Ao passo que aquele cara que fica lá na mesinha, dando boa noite para as pessoas, assina aqui no livrinho, por favor, de presença, já está no plano espiritual de uma forma muito melhor, já amparado, já podendo desfrutar dos benefícios benfazejos que a sua obra foi capaz de proporcionar. Não adiantam, caem-se títulos, caem-se várias posses, cai-se tudo, menos o que você fez de construtivo. O que você faz fica. Me rememoro uma vez mais de Jesus. Essa árvore não dá frutos, arranca. Para que está aí? A gente tem que fazer frutificar. A gente tem que fazer a diferença. Senão, para que a gente está aqui? Vamos brilhar a nossa luz? Não, vamos acendê-la. Porque quando a gente simplesmente brilha, a gente aparece, a gente quer no destaque. Como eu falei anteriormente, muitas pessoas famosas cometendo suicídio porque não conseguem mais brilhar. É triste demais e muito verdadeiro. Então façamos valer cada passo que a gente dá. Tudo que a gente realmente pode fazer de diferença. Tem um videozinho aqui que eu acho que é, nossa, fabuloso para mostrar que cada ato que nós fazemos pode sim contribuir para uma mudança extrema para o outro. Então, eu vou me permitir colocar aqui para que nós vejamos.
E é isso, gente. Qual tipo de emoção a gente está recebendo das ações que nós fazemos? Que tipo de legado nós estamos deixando? Como que vai ser a nossa história depois que a gente partir? Do que as pessoas se recordarão de nós? Olha que belo exemplo, né? O cara não queria aparecer. Ele tinha pouco até para ele, mas ele podia fazer algo por alguém. Se não fosse o dinheiro, ele ajudou empurrando o carrinho. Quantas vezes a gente passa e vê oportunidades e a gente deixa passar? Ele viu lá a planta necessitando de água e a água sendo desperdiçada, colocou lá de baixo. Coisas tão simples, mas que fazem tanta diferença. Tanta diferença. Quanto que a gente está realmente fazendo a diferença na nossa vida? Existe uma frase que é muito importante que eu utilizo para todas as pessoas que eu atendo. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. A gente quer mudanças, a gente quer chegar no céu, a gente quer atingir um patamar pleno de evolução, mas o que a gente faz? A gente quer, de repente, ter os louros e os frutos, mas a gente não cuida, a gente não semeia, a gente não acompanha, a gente não faz a nossa parte. O querer sem ação é uma ilusão, porque nunca vai acontecer. Sempre quando eu abordo essa parte no processo terapêutico, eu falo que a pessoa faz a diferença para que realmente os resultados aconteçam. Eu acho que esse é o grande segredo do meu trabalho. Mas não somente do meu trabalho como terapeuta, o meu trabalho como evangelizador, o meu trabalho como espírita, como humano, como pai, como filho, como amigo, como esposo. A gente se esquece de coisas importantes porque a gente só pensa no que é importante para a gente. Quando a gente começa a se permitir fazer a caridade para o outro, nós somos os maiores beneficiados. Imagine que vibração você recebe de volta. Imagine quanto de poder você acaba adquirindo, emanado dessas pessoas que foram auxiliadas. Gente, quem já atuou numa obra de caridade, se entregando de coração, sabe o que eu estou falando. É um poder inenarrável. Você se sente tão bem que parece que você pode fazer qualquer coisa. Por isso, seja a luz. A luz brilha na alma, que distribui a bondade, a coragem e a esperança no coração que ama e espera em Deus. Onde estejais e por onde passes, sempre que possível deixe algum sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda, a fim de que não se percam do rumo certo. Façamos então tudo o que estiver ao nosso redor, ao nosso alcance. Não nos cobremos demais, mas também não nos cobremos tão pouco. Está difícil acompanhar o Cristo? Veja outras pessoas. Saiba que ele é um mestre maior. Mas existem outros exemplos. Você é católico? Estude sobre Madre Teresa. Você é espírita? Estude sobre Chico, sobre Divaldo. Você de repente é protestante? Cara, sempre tem em tudo quanto é tipo de local, em toda religião. Porque Deus permite assim vir avatares, pessoas diferenciadas para justamente serem luz. Tem uma passagem muito legal no filme de Valdo, que quem não viu, nossa, vejam. É realmente um bálsamo aquele filme. Aquele filme foi chocante demais, transformador para mim. Aonde Chico Xavier fala com Divaldo, depois de ele solicitar ficar mais tempo com o Chico. Chico diz o seguinte: poder você pode ficar comigo, mas que utilidade assim teria? Nós somos como dois postes de luz,
ficar próximo não vai fazer tanto mais diferença do que separados. Tragamos então esses conhecimentos, essas reflexões. Façamos acender essa chama em nós, iluminar a nós e ao outro, ser luz, para dissipar as trevas que existem em todos os lugares, inclusive em nós, em muitos momentos. Agradeço muito a oportunidade, esse convite maravilhoso de alguém tão querido para mim. Espero ter sido claro, né, e transparente com relação às coisas que eu falei. E realmente fico muito feliz, muito grato, desejoso para, de repente, outros momentos como esse também possam acontecer. Olha só, já estou aqui querendo de novo. Mas agradeço muito, gente. Com certeza, Saulo. Muito obrigado pela palestra, foi maravilhosa. As suas palavras nos chegam na alma e eu acho que o que você falou é tão importante, dessa luz que possuímos e de que às vezes a gente pode querer ajudar tanta gente, pode achar que não tem capacidade, mas talvez a gente possa, aliás, com certeza, possamos ajudar uma pessoa, né? Como você falou, ajuda uma pessoa. Então, e outra coisa que eu achei super legal, aliás, gente, estamos abrindo para 5 minutos de perguntas e respostas e comentários, é que a gente pode começar por uma pessoa e essa luz que a gente acende para nós também, né? Porque não tem como explicar quando a gente acende essa luz entre duas pessoas, essa luz que vem de Deus, por uma pequena ação. Às vezes uma pequena ação é tão grande, né? E isso tem um impacto na nossa alma tão grande que nos ilumina os recantos da alma, as coisas ficam mais fáceis, tudo que era um monstro, dificuldade, simplifica, a gente vê a vida com mais graça, com mais alegria. Ilumina tudo mesmo. São pequenas ações que fazem diferença. Obrigado, Saulo. Eu queria agradecer especialmente aí o Saulo por ter atendido o convite tão... Né, nem pensou duas vezes antes de aceitar o convite. Agradecer realmente. Você trouxe luz para a nossa noite, Saulo. Tenho certeza para os nossos lares, com as suas palavras e teu jeito locutor de ser. Então, te agradeço. E se Deus quiser, vai haver sim mais convites, porque a gente já viu que você tem temas muito legais aí para trazer para a gente. Muito obrigado. Aliás, se você está oferecendo, não precisa falar duas vezes, hein, Saulo? Aqui a gente é facinho, facinho também, viu? Verdade. Olha só, eu posso pôr até na rotação, tem um número de palestrantes que fazem palestra a cada 3 meses, mais ou menos, e seria um prazer, com certeza. Podemos conversar mais sobre isso depois. Mas o prazer vai ser meu, vai ser uma honra, com certeza. Podem contar comigo. Legal, muito obrigado. Gente, mas o que vocês acharam? Gostariam de comentar alguma coisa? Gostariam de perguntar alguma coisa? Vamos aproveitar a presença aí do Saulo. Temos mais 5 minutinhos. Antes da gente ir para aquela maravilhosa vibração pelo planeta que a gente faz aí com o Luiz, com a Cleide. Aqui, ó, Luiz, talvez uma coisa importante que for ressaltar exatamente o que ele falou, né? Que cada um de nós temos a obrigação de sermos um veículo, né? De informação e de ajuda para todas aquelas pessoas que a gente possa ou podemos ser. E eu acho importante isso que ele falou e realmente, às vezes, a gente esquece, mas é bom sempre lembrar. Obrigado, Sal. Obrigada. Eu que agradeço, realmente, carinho. Eu faço até um adendo com relação a esse comentário.
uma vez mais, não nos cobremos tanto. Porque às vezes a gente fica pensando assim, caramba, mas eu não faço pelo outro. Existem pessoas que não têm condição mesmo de fazer. Não estão no momento de fazer. Estão no momento de receber. E por isso vivemos em sociedade. Estamos sempre conectados aonde um pode entregar para que você possa ser restituído e amanhã ou depois você possa fazer pelo outro, assim como foi feito também para você. Então, só fazendo esse adendo, porque às vezes a gente compreende de uma forma que fica muito duro para conosco. E eu fico me cobrando de forma exacerbada o não fazer tanto. Nossa, eu vejo meu pai fazendo tanto pelas pessoas. Eu vejo a minha irmã fazendo tanto pelas pessoas. Caramba, eu vejo uma pessoa extremamente mais nova fazendo muito mais do que eu. O que eu sou? Por que eu sou tão assim? Será que eu sou tão egoísta? Será que eu sou tão pequeno? Só que quando nós estamos em desequilíbrio, o próprio nome já diz, o desequilíbrio não te permite refletir direito, não permite que você haja direito, e assim você não pode também querer tanto. Restabeleça-se. A melhor forma de você conseguir ajudar o outro é você conseguindo ser também um ponto de apoio para si próprio. Se você está equilibrado, é possível de você conseguir ajudar uma multidão de pessoas. Mas se você não está equilibrado, fica muito mais complicado. Ainda assim, eu faço outro adendo. Não esperemos também sermos perfeitos para começar a ajudar. Até porque, se nós analisarmos, quem o Cristo escolheu para ficar ao redor dele, cara, parece até brincadeira. Um monte de imperfeitos, o cara que foi colocado como sendo o principal, aonde seria a rocha, a igreja do Cristo, todo o ensinamento seria erigido nele, ele seria o principal. Cara, o cara negou 3 vezes, e olha que ele teve spoiler, hein? O Cristo falou, ó, você vai me negar 3 vezes. Não, vou nada, é ruim, hein? Duvido. Negou 3 vezes. Quando Cristo foi preso, ele não tardou em sacar uma espada e arrancar a orelha do cara. A gente, às vezes, fica muito vendo Judas como sendo o traidor. Mas não seria uma traição todo mundo virar as costas para o Cristo quando ele estava sendo crucificado? O único que ficou lá foi o mais jovem de todos, João Evangelista. E eu gosto muito de falar isso, da importância de a gente conseguir analisar os nossos jovens. Não sei se todos sabem, mas a codificação, o livro principal e basilar da doutrina espírita vieram de médiuns jovens. Vamos dar voz aos nossos jovens, porque eles podem contribuir e contribuem demais a nós. Façamos então a nossa parte sim, dentro do que a gente consegue. Não nos cobremos tanto, mas não nos cobremos tão pouco. Muito legal. Muito legal, Sola. Muito boa observação aí sobre os jovens e tudo mais. Perfeito. Bom demais. Gente, mais alguma coisa? Senão vamos passar para a nossa vibração. A gente não esticar muito. Então, muito obrigado mais uma vez, Sauler. Muito obrigado a todos pela participação. Vamos então para a nossa prece final em forma de vibração pelo planeta. Luiz, Cleide, com você. Oi. Boa noite. Bom, boa noite a todo mundo. Vamos aproveitar aí o que o Saulo falou para a gente e vamos sempre ter em mente que nós somos fontes de luz e de energia. Bom, vou ficar aqui. Você está escutando direitinho aí, Alex? Dá para escutar bem?